se adora, é assim que se glorifica. Santo, santo, santo. Eu sinto arrepio aqui só de imaginar a visão de Isaías, visão de adoração. Ele estava aprendendo como é que se adora, mas a Bíblia diz também: louvai pela sua grandeza. Isso quer dizer, louvai-o pelo que ele é. Louvai-o. Não fica com medo do que está acontecendo, do que vai acontecer. Se Deus tem promessa para a tua vida, toma posse, porque ele chega na hora da cruz. É na hora que a porta fecha sobre todo nome. Eu quero ler contigo a Bíblia no livro de Isaías, capítulo 6, versículo 1, diz assim: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu cetro enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam seu rosto, com 2 cobriam seus pés, e com 2 voavam, e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Até aqui, meus irmãos, eu sei que você já conhece de cor e salteado, eu sei que você conhece essa palavra, e nós queremos aproveitar o tempo que está avançado nessa noite. Eu quero pregar sobre o chamado do profeta Isaías. Quando nós estudamos no livro de Isaías, nós aprendemos que Isaías é um livro messiânico. Encontramos uma miniatura da Bíblia, porque existe 66 capítulos, como a Bíblia existe 66 livros. Meus irmãos, sobre o texto ao qual nós temos, analisando o contexto histórico, a Bíblia diz: o escritor escreveu: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre o alto e sublime trono. Aqui nós vemos Isaías tendo algumas visões, e no tempo que está disponível para nós queremos falar alguma coisa que Isaías viu. Meus irmãos, a Bíblia diz: no ano em que morreu quem? O rei Uzias. O rei Uzias, segundo os historiadores, segundo a história, foi um homem que conseguiu conquistar, prosperar, crescer. Foi um homem que teve êxito. Foi um homem que tudo o que ele colocou no seu coração em fazer, ele conseguiu fazer. O seu reino foi próspero. Tudo que ele colocava as suas mãos acontecia, dava certo. Aonde ele colocava a planta nos seus pés, as coisas aconteciam. Mas uma coisa errada estava na vida dele. Ele deixou que a soberba invadisse o seu coração. Ele deixou que a soberba tomasse conta da sua vida. Ele deixou que a soberba invadisse e destruísse. Nós entendemos que o primeiro passo para a queda é a soberba, é o orgulho. Quando a pessoa fica orgulhosa e não dá crédito a Deus, porque Deus é que dava para ele. É um crescimento, é Deus que nos dá um crescimento. Nesta noite eu abro um parênteses. Eu sei para você: tudo quanto Deus tem te dado, você deve oferecer para Ele. Deus te emprestou a vida, Deus te emprestou um carro, Deus te emprestou a saúde, Deus te emprestou talento, Deus te emprestou este dom que Ele te deu. Deus te emprestou e você deve oferecer para Ele. Você deve render glória a Ele e nunca se achar o bom, nunca se achar o melhor, porque Deus é o maior. Deus é o melhor. E eu vejo aqui, meus irmãos, que foi no ano que este rei morreu. Este rei morreu leproso, porque ele entrou e foi fazer o papel de sacerdote. Sacerdote tinha o poder de fazer sacrifício, oferecer sacrifício pelo povo. Mas este rei Uzias, um certo dia, ele quis fazer o papel de sacerdote. Então Deus feriu com lepra. Eu vejo aqui, a nação estava vivendo uma crise espiritual. A nação de Israel estava vivendo uma sequidão espiritual, estava vivendo uma crise espiritual. E foi neste ano em que Deus se manifesta para Isaías. A primeira
visão de Isaías foi a visão de uma crise espiritual, crise no reinado. O tio estava doente, porque ele, acredito eu, que ele acreditava nesse homem que era poderoso, que era da sua família. O rei Uzias era tio de Isaías, mas neste momento em que ele viu que o rei Uzias morreu, ele sentiu a dependência de Deus. Isaías não era convertido, ia no templo, trabalhava no templo, mas ainda não tinha se encontrado realmente com Deus. A sua história, a sua vida não tinha mudado, ele ainda não tinha tido um encontro real com Deus. É assim que acontece nos nossos dias. Tem muita gente que canta, prega, faz serviço na igreja, faz de tudo, mas muitas das vezes ainda não teve um encontro real com Deus. Precisa ter um encontro real, e a maneira que Deus se encontrou com Isaías foi através da crise. Ele teve um momento de crise, e deixa eu dizer para você, Deus é especialista em chegar na hora da crise, na hora da enfermidade. Ele chega como médico, o doutor por excelência. Na hora da dificuldade, ele chega e diz: meu filho, não temas, não se preocupe, eu vou te ajudar. Ele chega na hora da dor e passa o bálsamo de Gileade e tira a dor. Quando você está caído, ele vem, estende a mão e te levanta no chão. Quando o mar está fechado, ele vem e abre uma vermelha e você passa do outro lado e canta o cântico da vitória. Você leva ele pela vitória, porque ele é especialista em chegar na hora da crise. Ele chegou na hora que os discípulos estavam dentro daquele barco, o vento soprava para lá e para cá, e eles ficam com medo de morrer, mas Jesus chega, se levanta. Ele estava dormindo e ele se levanta e repreende toda a tempestade. Ele chega na hora da tempestade da tua vida, meu irmão. Não se preocupa não fica com medo do que está acontecendo, do que vai acontecer. Se Deus tem promessa para a tua vida, toma posse, porque ele chega na hora da crise. É na hora que a porta fecha que ele chega. É na hora que você diz: eu não consigo, eu não posso, não tem jeito. É na hora que você se sente fraco que ele diz: você é forte, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Receba nesta noite o fortalecimento de Deus. Receba da sua graça nesta noite. Ele viu o Senhor quando estava no meio da crise. Deus se manifestou no meio da crise. Outra coisa que Isaías viu, ele viu a glória do Senhor. Ele viu serafins voando, com duas cobriam o rosto, com duas palmas, com duas cobriam os seus pés. Ele viu o esplendor da glória. Eu fico imaginando a situação, a perplexidade de Isaías quando ele olha e depara com a glória de Deus, com o brilho da glória de Deus. Eu creio que quando ele olhou para a glória de Deus, ele se sentiu impuro. Quando ele olha para a glória de Deus começa a revelar algo que precisa mudar. Ele começa a ver a glória de Deus e ele diz: eu preciso melhorar, eu preciso que a minha vida seja diferente. Eu não posso aceitar a mesma coisa mesmice. Tem muita gente que sempre está aceitando o fracasso, sempre está aceitando a frieza espiritual. Ele não sente a glória de Deus. A glória de Deus já se veio na sua vida quando ele começou a sentir. Ele dava glória, ele dava aleluia, ele falava em estranha, ele olhava para a madrugada, ele clamava pela madrugada, ele intercedia, ele sofria pelo que estava chorando, mas de repente o tempo passou e a glória de Deus se foi. Acabou a glória de Deus na sua vida. Algo que me chama a atenção é que Isaías, ele teve outra visão, a visão de adoração. Eu imagino que Isaías ia para o templo só para meditar, ele ia para o templo só para trabalhar, ele ia para o templo
só, como os irmãos dizem, eu vou fazer a obra do Senhor. Ele não ia para adorar. Nesse ponto aqui, ainda ele não era adorador. Ainda ele não sabia como é que se adorava. Mas eu vejo Isaías tendo uma aula particular com os anjos, com os serafins. Eu vejo Isaías tendo uma aula prática, Rogério. Eu vejo ele tendo, olha, eu imagino assim, eu faço uma conjectura dizendo assim, olha, os serafins olham para Isaías, Isaías ali frio, sem sentir a comunhão, sem sentir a presença de Deus, mas neste momento os serafins dizem assim, olha, Isaías, preste atenção, você ainda não é adorador, você ainda não sabe adorar, você precisa aprender mais sobre adoração, você precisa entender acerca da intimidade com Deus. Isaías, preste atenção, nós vamos adorar a Deus aqui e você vai aprender conosco. E parece que eu vejo os serafins voando para lá e para cá e dizendo santo, 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 santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Isaías, aprenda conosco, é assim que se adora, é assim que se glorifica. Santo, santo, santo. Eu sinto arrepio aqui só de imaginar a visão de Isaías, visão de adoração. Ele estava aprendendo como é que se adora. Santo, 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 santo é o Senhor dos exércitos. Eu quero você louvando nessa noite dizendo santo, santo, santo. Eu quero ver a igreja louvando nessa noite dizendo santo, dizendo santo, 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 santo é o Senhor dos exércitos. Ele está aqui, ele está presente porque a promessa dele é verdadeira. Eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Quem tem feito o meu é o Senhor nesta noite, porque Ele é santo. A Bíblia diz, levai ao Senhor, levai a Deus no seu santuário. Quando fala santuário, fala aqui neste lugar, aqui neste lugar, é aqui neste lugar. Levai o seu santuário. A Bíblia diz também, levai o firmamento do seu poder. Quando está falando levai o firmamento do seu poder, Ele está dizendo, levai na igreja, levai na rua, levai na escola, levai na empresa que você trabalha, levai no teu vizinho, levai a Deus em todo lugar. É o firmamento. A Bíblia diz, levai ao Senhor pelos seus atos poderosos. É muito gostoso levar a Deus pelo que Ele faz, levar a Deus pelos seus atos poderosos, mas a Bíblia diz também, levai pela sua grandeza. Isso quer dizer, levai-o pelo que Ele é, levai-o pelo que Ele é. Tem gente que só adora a Deus pelos atos poderosos, só adora a Deus quando Ele faz, só adora a Deus quando tudo vai bem, só adora a Deus quando Ele está no monte, quando Ele está no vale. Ele diz, eu vou pagar de tudo, eu estou mandando tudo, eu estou largando tudo, abandonando tudo, porque não aguento mais. Mas a Bíblia diz, louvai pelos seus atos poderosos, mas também louvai pelo que Ele é. Eu sinto a presença de Deus aqui, pastor Daniel. Eu sinto o mover de Deus aqui neste lugar. A Bíblia diz assim, levai-o com trombetas, levai com instrumento de cordas, levai com saltério, levai com luvas de fala, levai a Deus com símbolos sonoros, levai a Deus com símbolos
eu não sei nada. Mas eu vejo o Isaías aprendendo algo especial, porque o anjo voou com uma tenaz na mão e toca nos lábios do profeta. E a Bíblia diz que aquela brasa queimou a impureza dos seus lábios, tirou toda a impureza dos seus lábios. E eu vejo Isaías tendo visão de si próprio, dizendo: ai de mim, que eu vou perecendo. Desde o verso do capítulo 1 até o 5, você vê Isaías acusando, dizendo: ai de ciclano, ai do fulano, ai daquela nação, ai disso e ai daquilo. Mas no capítulo 6, quando ele se encontrou com Deus, quando ele viu a glória de Deus, quando ele aprendeu a orar, Deus colocou uma brasa na sua boca, e dali saiu o perfeito louvor. É aí que Isaías se tornou adorador. Quando o Espírito Santo queima nossos lábios, ele coloca também em nossos lábios um cântico novo. Eu lembro do dia de Pentecoste, veio um vento forte e impetuoso, encheu toda a casa. O vento veio sobre todos, mas também viram línguas repartidas como que de fogo. As línguas repartidas como que de fogo era individualmente. Oh, Deus trata conosco individualmente, e Deus faz verdadeiros adoradores. Verdadeiros adoradores. Levanta a mão para cima e glorifica, porque Ele está presente aqui. Ei, glorifica Ele. Joga a mão para cima e dá um lado de aleluia para Ele. Eu vejo aqui também uma visão de restauração. Isaías sai diferente. Todo aquele que tem encontro com Deus sai diferente. Todo aquele que tem encontro com Deus, ele sai com uma marca. Eu lembro de Jacó, quando ele se encontrou com Deus. O que aconteceu, pastor Rogério? Ele levou uma marca consigo. Todos olhavam para ele e diziam lá: ele teve um encontro com Deus. Você que é um decantadai, cristão, servo de Deus, você carrega consigo a marca de Cristo, porque o apóstolo Paulo diz: eis que trago comigo as marcas de Cristo. Ei, o mundo olha para você e vê o brilho da glória. O mundo olha para você e vê diferença. O mundo olha para você e vê que você é de Deus. Está traindo a mulher de Deus, está traindo o homem de Deus. Ele é santo, homem de Deus. Não tem acusação, não tem a vontade de Deus, não, porque nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não segundo a carne, mas segundo o Espírito. Agora eu vejo uma coisa linda aqui. Isaías, ele viu Deus no trono, ele estava sentado. Sabe o que eu vejo? Deus sentado no trono, Senhor, olhando. Se Deus quisesse te levantar do trono, ele se levanta e desce da terra. Mas ele não precisa se levantar do trono, porque basta só uma palavra. Basta uma palavra dele e a tempestade acalma. Enquanto nós estamos preocupados, correndo de um lado para o outro, ansiosos e pensamos o que vai acontecer amanhã, o que vai ser da minha família, o que vai ser dos meus, o que vai ser de mim. Medo de perder o emprego, medo de não ter sustento, medo de muitas outras coisas. Enquanto isso, Deus está assentado te olhando, está te olhando, cuidando de você e dizendo: meu filho, não se preocupa não, se passares pelo fogo, eu contigo passarei. Se passares pelas águas, as águas não te afogarão. Ei, se nós tivéssemos tempo, nós iríamos falar de alguns exemplos, mas nesta noite, ei, nesta noite, Deus fala conosco: não se preocupa não. Ele diz: eu sou contigo, eu sou teu refúgio e fortaleza. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. E para fechar essa mensagem, a última lição de Isaías foi a lição missionária. Isaías, parece que eu vejo Isaías parado, estagnado diante da glória de Deus.
perecer. Nós estamos há 3 anos exclusivamente na obra de Deus. 3 anos e meio. 3 anos e meio só. Isso não é fácil, não é 3 dias. Não é 3 dias. Um ano tem 365 dias. Faz a conta aí. Quanto tempo nós estamos na dispensação de Deus? Porque um dia eu ouvi Jesus dizer: eu posso contar contigo, meu filho. Um dia a minha mãe entrega eu para a obra missionária porque ela acreditava que eu não iria viver. E ela disse: Senhor, eu me entrego para a tua obra, para a missão, mas eu quero que ele viva. Um dia ela viu eu sofrendo, pastor, as dificuldades do missionário, e eu dei dedo nela: a culpa é sua. Aí nunca mais ela falou nada. Hoje ela dá glória a Deus porque estou vivo e fazendo a obra do Senhor, ganhando almas para Jesus. Ele é digno, merecedor de toda a honra, toda a glória. Nesta noite, Deus te chama para uma obra especial. Deus tem uma chamada específica para ti. Eu quero orar com você. Não precisa nem sair do seu lugar. Eu já vou orar rapidamente aqui. E nesta noite faz uma aliança com Deus e diga: Senhor, a partir de hoje eu quero ser missionário. A partir de hoje eu quero ver a diferença na minha vida. A partir de hoje eu quero ser como Isaías, adorador. Eu quero entender o teu chamado nesta noite. Vamos orar, vamos agradecer a Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te louvo pela tua presença neste lugar. Eu peço, Senhor, que tu continues abençoando o teu servo, pastor Daniel. Continua abençoando a mocidade, continua abençoando estas irmãs do círculo de oração. Nós sentimos a tua presença quando elas louvavam, nós sentimos a tua glória quando elas cantavam. Eu via, Senhor, como fogo saindo das suas bocas. Isso é confirmação de que tu está na frente deste trabalho. Eu quero dar, Senhor Deus, glórias a ti por essas vidas. Eu te glorifico por essas vidas. Eu te glorifico por essa igreja. Ei, Senhor meu Deus, continua derramando a chama viva sobre este lugar. Ei, este poder, honra e glórias para ti, em nome de Jesus. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus.